Entre os séculos I e V, o cenário mundial foi dominado principalmente por três grandes potências: o Império Romano, os impérios persas, Parta e Sassânida, e no sul da Ásia, o Império Indiano. O Império Romano, fundado oficialmente em 27 a.C., após a ascensão de Augusto, tornou-se um dos estados mais influentes da antiguidade. A partir de Roma, estendeu seu domínio por meio de constantes campanhas militares, criando uma rede de cidades, estradas e fortificações que integraram o Mediterrâneo em um único sistema político. Foi também um farol de direito, arquitetura e organização estatal. Imperadores célebres como Augusto, Nero ou Marco Aurélio marcaram diferentes etapas de sua história. No entanto, problemas financeiros, disputas internas e a pressão de invasões bárbaras foram enfraquecendo pouco a pouco sua solidez, até que em 476 d.C., o último imperador do Ocidente foi deposto, encerrando o ciclo da Roma antiga. Em paralelo, no Irã e seus arredores, sucederam-se dois grandes impérios persas. O primeiro, o Império Parta, século III a.C., século III d.C., foi célebre por sua cavalaria pesada e sua habilidade para frear o expansionismo romano em várias ocasiões. Como potência-chave na Rota da Seda, controlou um comércio vital entre Oriente e Ocidente. No entanto, as lutas internas enfraqueceram o reino e acabaram abrindo caminho para os sassânidas. O Império Sassânida, 224-651 d.C., representou uma nova etapa de esplendor persa. Seu sistema administrativo era um dos mais complexos de seu tempo, e sua arte, caracterizada por relevos monumentais e ourivesaria refinada, deixou uma marca duradoura. Os sassânidas foram rivais constantes de Roma e Bizâncio durante séculos, definindo a geopolítica da região. Estreitamente vinculados ao zoroastrismo, sua civilização alcançou um alto grau de desenvolvimento cultural até ser derrubada em 651 pelos exércitos árabes muçulmanos, o que representou uma virada radical na história da Pérsia. No século VI, o poder mais influente no Mediterrâneo Oriental foi o Império Bizantino, herdeiro direto de Roma no Oriente. Sua capital, Constantinopla, a antiga Bizâncio, foi refundada por Constantino o Grande em 330 d.C. e tornou-se um dos centros urbanos mais prósperos do mundo antigo. A partir dali, os bizantinos desenvolveram uma cultura própria que combinava a tradição romana com a língua grega e o cristianismo como eixo espiritual. Durante essa etapa, o Império resistiu a contínuos ataques de povos bárbaros e persas, ao mesmo tempo que consolidava seu papel como defensor da fé cristã. Sua influência não se limitou ao âmbito político ou militar. Também foi essencial na transmissão da arte clássica e na difusão do cristianismo para novas regiões da Europa Oriental. Com o tempo, no entanto, surgiriam tensões religiosas que se cristalizariam no cisma de 1054, quando a Igreja Oriental Ortodoxa e a Católica de Roma romperam definitivamente seus laços, embora seu declínio chegasse mais tarde, em 1453, com a conquista otomana, nos séculos VI e VII, Bizâncio ainda mantinha intacta sua fortaleza. Mas no século VII, surgiu um novo poder que transformou completamente o mapa, o Califado Omíada. Surgido após o assassinato do califa Ali no ano 661, os Omíadas estabeleceram sua capital em Damasco e construíram um império surpreendentemente vasto em poucas décadas. Seus exércitos avançaram do Oriente Médio até ao norte da África e penetraram na Península Ibérica, criando um domínio que unia territórios desde o Atlântico até as fronteiras da Índia. Esse califado não foi apenas um poder militar, mas também deixou um legado cultural e arquitetônico inconfundível, com exemplos como a Cúpula da Rocha em Jerusalém. No entanto, as disputas internas entre facções, especialmente entre Omíadas e Abássidas, acabaram enfraquecendo sua autoridade. Finalmente, em 750, os Abássidas derrubaram os Omíadas e estabeleceram um novo califado, com sede em Bagdá. No século VIII,
A potência mais destacada foi o Califado Abássida, que sucedeu aos Omíadas após sua derrota em 750. Com capital em Bagdá, os abássidas consolidaram um império que se estendia do norte da África até a Ásia Central. Sob seu governo, o mundo islâmico viveu o que muitos consideram uma idade de ouro, caracterizada por grandes avanços em matemática, astronomia, medicina e filosofia. Cidades como Bagdá e Córdoba tornaram-se centros intelectuais de primeira linha, onde conviviam e debatiam pensadores muçulmanos, judeus e cristãos. No entanto, a amplitude de seu território logo gerou tensões regionais que, com o tempo, enfraqueceram o poder central. Durante o século IX, o protagonismo voltou a recair sobre o Império Bizantino, que experimentou um ressurgimento sob a dinastia macedônia. Constantinopla reforçou suas defesas, recuperou territórios perdidos nos Balcãs e manteve-se como uma capital cosmopolita, onde convergiam o comércio do Mediterrâneo e da Rota da Seda. Ao mesmo tempo, no leste asiático, a dinastia Tang dominava a China e projetava sua influência até a Ásia Central. Sob imperadores como Taizong e a imperatriz Wu Zetian, o Império Tang alcançou uma prosperidade cultural sem precedentes. A poesia e a pintura floresceram e aperfeiçoaram-se inovações como a impressão em madeira, que facilitaria a difusão do conhecimento. No entanto, as rebeliões internas, como a de An Lushan, e a pressão em suas fronteiras semearam as sementes de seu declínio. Já no século X, Bizâncio continuava sendo um ator principal no Mediterrâneo Oriental, resistindo a invasões eslavas e árabes, enquanto na Europa Ocidental surgia um novo projeto político, o Sacro Império Romano-Germânico. Fundado em 962, quando Otão I foi coroado imperador pelo Papa, esse império tentou reviver a herança de Roma em chave cristã. Embora fosse mais uma confederação de reinos e principados do que um Estado unificado, sua criação marcou o início de uma instituição que perduraria, com altos e baixos, durante quase um milênio. No século XI, o Império Bizantino ainda conservava boa parte de seu poder, mas começou a enfrentar um rival emergente, o Império Seljúcida. Os seljúcidas, um povo túrquico de tradição nômade, haviam migrado da Ásia Central para o Oriente Médio e, sob líderes como Togrul-Beg e Alp Arslan, tornaram-se uma das grandes potências do Islã. Sua cavalaria leve e sua disciplina militar lhes permitiram impor-se tanto sobre outros reinos muçulmanos quanto sobre os bizantinos. O acontecimento-chave desse século foi a Batalha de Manzikert, em 1071, onde o sultão Alp Arslan derrotou as forças bizantinas e capturou o próprio imperador Romano IV Diógenes. Essa vitória abriu as portas da Anatólia para os turcos e marcou o início do retrocesso bizantino na região. Para Bizâncio, representou um golpe devastador. Perdeu seu território mais fértil e populoso, o que enfraqueceu sua capacidade econômica e militar. Ao mesmo tempo, os seljúcidas consolidavam um extenso domínio que abrangia a Pérsia, a Mesopotâmia e grande parte da Anatólia, embora reconhecessem formalmente a autoridade religiosa do califa abássida de Bagdá. Na prática, eram eles que dirigiam a política e a guerra no mundo islâmico. Essa expansão e o controle de rotas comerciais fundamentais lhes permitiram tornar-se uma força central na política medieval. A crescente presença seljúcida na Terra Santa foi, além disso, um dos detonantes que levaram o Ocidente a organizar as cruzadas no final desse século, o que acrescentou uma nova dimensão ao choque entre Oriente e Ocidente. No século XII, o Império Bizantino conseguiu certa recuperação após o desastre de Manzikert. Sob a dinastia dos Comnenos, especialmente com o imperador Aleixo I Comneno, Bizâncio conseguiu estabilizar suas fronteiras e reorganizar o exército. Foi ele, de fato, quem pediu ajuda ao Ocidente diante da pressão seljúcida, o que desencadeou a Primeira Cruzada em 1096. Durante essa época, Constantinopla recuperou parte de seu esplendor como centro econômico e cultural, reforçando sua influência no Mediterrâneo Oriental. Enquanto isso,
O Império Seljúcida entrava em uma fase de fragmentação. Embora em seu apogeu tivessem dominado vastos territórios, as lutas internas entre diferentes ramos da família reinante e a pressão dos cruzados e de outras potências regionais enfraqueceram sua coesão. Por volta de meados do século, o poder seljúcida estava dividido em vários sultanatos, sendo o de Rum, com capital em Icônio, hoje Cônia, Turquia, um dos mais influentes na Anatólia. Esse enfraquecimento permitiu o surgimento de novas forças regionais. No Egito e na Síria, por exemplo, surgiu a dinastia Aiúbida, sob Saladino, que no final do século enfrentaria com sucesso os cruzados. Bizâncio, embora ainda poderoso, nunca recuperaria completamente seu domínio na Ásia Menor. Assim, o século XII foi marcado por um equilíbrio instável, um Bizâncio revitalizado, mas ameaçado, seljúcidas em decadência, mas ainda influentes, e o surgimento de novos atores que começariam a redefinir o mapa político do Mediterrâneo e do Oriente Médio. No século XIII, o cenário global mudou de maneira radical com a irrupção do Império Mongol. Fundado por Gengis Khan no início do século, tornou-se o maior império terrestre da história, estendendo-se da China até a Europa Oriental. Seu exército, baseado na mobilidade da cavalaria e em uma organização implacável, arrasou cidades e derrotou potências consolidadas. Os mongóis não apenas dominaram militarmente, mas também estimularam as redes de comércio através da Rota da Seda, favorecendo um intercâmbio sem precedentes de bens, tecnologias e ideias entre Oriente e Ocidente. Enquanto isso, o Império Bizantino atravessava uma de suas crises mais graves. Em 1204, durante a Quarta Cruzada, Constantinopla foi saqueada pelos cruzados e ficou sob controle do efêmero Império Latino de Constantinopla. O território bizantino fragmentou-se em vários estados sucessores, como o Império de Nicéia, o Despotado de Epiro e o Império de Trebisonda. Embora em 1261 os bizantinos tenham conseguido recuperar Constantinopla sob a dinastia dos Paleólogos, o império jamais voltou a ter a força nem os recursos de épocas anteriores. No Oriente Médio, a chegada mongol também transformou a região. O Califado Abássida, que já estava em decadência, foi destruído em 1258 com o saque de Bagdá por Hulagu Khan, neto de Gengis Khan. Foi um golpe devastador para o Islã, que perdeu sua capital espiritual e cultural mais influente. Depois disso, o mundo muçulmano ficou dividido entre diversos sultanatos, enquanto os mamelucos no Egito surgiam como um poder emergente capaz de resistir à expansão mongol. E o século XIII, em definitiva, foi dominado pelo ascenso meteórico dos mongóis, pela fragmentação de Bizâncio e pelo colapso do Califado Abássida, marcando um antes e um depois na história medieval. No século XIV, surgiram com força três grandes potências: o Império Otomano, a dinastia Ming na China e o Kanato da Horda de Ouro na Europa Oriental. O Império Otomano, cujas origens remontam a cerca de 1299, foi crescendo rapidamente até tornar-se um sólido Estado islâmico que abrangia extensos territórios no sudeste europeu, na Ásia Ocidental e no norte da África. Sob o reinado de Solimão, o Magnífico, já no século XVI, alcançou o auge de seu poder, destacando-se tanto pela eficácia de seu exército, quanto por sua política de relativa tolerância para com diferentes comunidades religiosas. Esse império sobreviveu durante séculos, até que após a Primeira Guerra Mundial dissolveu-se definitivamente em 1923, dando lugar à República da Turquia, sob a liderança de Mustafa Kemal Atatürk. No extremo oriental, a dinastia Ming assumiu o controle da China a partir de 1368 e manteve-se no poder até 1644. Seu fundador, o imperador Hongwu, lançou as bases de um período lembrado pela estabilidade política, pelo auge econômico e por notáveis avanços culturais. Durante essa etapa, reconstruíram-se amplos trechos da Grande Muralha e empreenderam-se famosas expedições navais lideradas pelo almirante Zheng He, que projetaram a influência chinesa
pelo Oceano Índico. No entanto, com o tempo, os conflitos internos, as dificuldades econômicas e a pressão de ameaças externas enfraqueceram o regime, que acabou sendo substituído pela dinastia Qing em 1644. Enquanto isso, na Europa Oriental persistia o Kanato da Horda de Ouro, um dos estados surgidos da expansão mongol. Fundado no século XIII por Batu Khan, neto de Gengis Khan, dominava uma vasta região desde o Volga até os Montes Cárpatos, influenciando o comércio, a política e a cultura da região. Mas, no final do século XIV, as lutas internas e a pressão de seus vizinhos aceleraram sua decadência, até que deixou de ser uma potência relevante no fim do próprio século. No século XV, o Império Otomano continuou ampliando seus domínios, mas ao mesmo tempo surgiram outras potências regionais de enorme relevância: o Império Inca na América, o Império Timúrida na Ásia Central e o Império Mogol no subcontinente indiano. O Império Inca tornou-se a maior civilização pré-colombiana, estendendo-se por grande parte dos Andes, desde a atual Colômbia até o Chile. Sua formação por volta de 1438 marcou o início de um período de grande esplendor, baseado em uma organização política muito centralizada e em uma extraordinária capacidade de engenharia. Construíram uma vasta rede de caminhos, sistemas agrícolas em terraços e canais de irrigação, além de erguer monumentos como Machu Picchu. Também desenvolveram um sistema original de registro e comunicação mediante os quipus, cordas, com nós de diferentes valores. No entanto, a chegada dos conquistadores espanhóis, comandados por Francisco Pizarro, em 1533, precipitou seu colapso, favorecido pelas epidemias europeias, disputas internas pelo poder e a superioridade armamentista dos invasores. Enquanto isso, o Império Timúrida, estabelecido por Tamerlão no final do século XIV, consolidou-se como uma grande força na Ásia Central e na Pérsia. Destacou-se pelo impulso dado à arquitetura e às artes, deixando cidades monumentais que ainda hoje evocam sua grandeza. Sob figuras como Ulugh Beg, célebre por suas contribuições à astronomia, a dinastia alcançou um notável esplendor cultural. No entanto, as disputas dinásticas e as pressões militares externas aceleraram seu declínio, e no início do século XVI, o império havia perdido sua coesão. Paralelamente, no sul da Ásia, gestava-se o Império Mogol, fundado em 1526 por Babur após a vitória na Batalha de Panipat. Esse novo estado consolidou-se como uma das potências mais influentes da região, atingindo seu máximo apogeu com Akbar, o Grande, que promoveu uma política de tolerância religiosa e impulsionou um florescimento cultural sem precedentes. Mais tarde, sob Shah Jahan, ergueram-se joias arquitetônicas como o Taj Mahal. Contudo, as divisões internas e a pressão de potências estrangeiras enfraqueceram progressivamente o império, que finalmente foi dissolvido em 1858, quando o domínio britânico impôs-se de maneira definitiva na Índia. No século XVI, o Império Otomano continuava sendo uma das maiores potências do mundo, mas foi nessa época que apareceram dois impérios com uma dimensão verdadeiramente global, o espanhol e o português. O Império Espanhol, nascido no final do século XV, após as viagens de Cristóvão Colombo, alcançou um poder sem precedentes durante os séculos XVI e XVII. Em poucas décadas, graças à exploração e à conquista, a Espanha ergueu um império que se estendia por quase todo o continente americano, além de territórios estratégicos na Ásia, África e no Pacífico. Figuras como Hernán Cortés, no México, ou Francisco Pizarro, no Peru, foram decisivas nessa expansão. A chegada massiva de ouro e prata, vindos da América, transformou a Espanha no primeiro império verdadeiramente mundial, embora também tenha gerado desequilíbrios econômicos e uma dependência excessiva desses recursos. Com o passar do tempo, guerras constantes e tensões internas acabariam enfraquecendo a monarquia hispânica, iniciando um declínio lento, porém irreversível.
O Império Português, por sua vez, havia iniciado sua expansão ainda antes, no século XV, mas foi no XVI que consolidou sua posição como pioneiro das rotas oceânicas, graças a navegadores como Vasco da Gama, que abriu a rota para a Índia, ou Pedro Álvares Cabral, descobridor do Brasil. Portugal estabeleceu uma extensa rede de enclaves e colônias que unia a África, Ásia e América. Seu império sustentava-se sobre o comércio marítimo, especiarias, escravos, açúcar e outras mercadorias que circulavam em suas rotas. No entanto, apesar de seus feitos, Portugal era um reino pequeno e com recursos limitados, o que o tornava vulnerável às pressões de potências rivais. No século XVII, a Ásia viu a ascensão de uma nova grande potência, a dinastia Qing, na China, que seria, além disso, a última na longa tradição imperial do país. Os Qing, um povo manchu originário do Nordeste, conseguiram em 1644 impor-se sobre a enfraquecida dinastia Ming e fundar um regime que governaria até 1912. Durante seu apogeu, sob imperadores como Kangxi e Qianlong, o império alcançou sua máxima extensão territorial, incorporando a Mongólia, o Tibete, Xinjiang e outras regiões, tornando-se um dos estados mais extensos e povoados do planeta. Foi também uma época de grande prosperidade cultural e florescimento econômico, com forte crescimento agrícola e comercial. No entanto, essa aparente fortaleza escondia problemas estruturais, a corrupção na administração, a dificuldade de governar um território tão vasto e a resistência de muitas populações submetidas. A partir do século XIX, a pressão das potências europeias e conflitos desastrosos, como as guerras do ópio, somados a rebeliões massivas, como a Rebelião Taiping, enfraqueceram de maneira irreversível o império. Finalmente, em 1912, após mais de 2 séculos e meio de domínio, os Qing caíram, dando lugar à República da China. No século XVIII, o cenário mundial foi dominado por 2 gigantes imperiais, o Império Britânico e o Império Russo. O Império Britânico, que havia começado a se formar no século XVI por meio do comércio e da colonização, alcançou durante esse período uma expansão sem precedentes. Seu poder apoiava-se em uma marinha incomparável, o que permitiu aos britânicos consolidar colônias e rotas comerciais na América, no Caribe, na África, na Ásia e no Pacífico. Londres tornou-se o coração de uma rede global que influenciou a economia, a política e a cultura de metade do mundo. No entanto, junto a essa expansão, também cresceram as tensões com as populações colonizadas, e neste mesmo século começaram a germinar os primeiros movimentos independentistas que acabariam por erodir seu domínio. Ao mesmo tempo, no leste da Europa, o Império Russo emergia como uma potência de primeira ordem. Sob a liderança de Pedro o Grande, no final do século XVII, a Rússia iniciou um processo de modernização militar e administrativa, buscando equiparar-se às potências ocidentais. Durante o século XVIII, seus czares expandiram as fronteiras do império, desde a Europa Oriental até a Sibéria e até mesmo o Alasca, tornando-o um dos territórios mais vastos da história. A Rússia não foi apenas um ator-chave nas rivalidades europeias, mas também na configuração do equilíbrio geopolítico global. No entanto, apesar de seus êxitos, o império carregava profundas desigualdades sociais e tensões econômicas que, com o tempo, abririam caminho para seu colapso no turbulento século XX. No século XIX, várias potências competiram pela supremacia mundial, mas a França destacou-se de maneira especial, protagonizando 2 formas de império, o Império Napoleônico e o Segundo Império Colonial. O Império Napoleônico nasceu após o turbulento período da Revolução Francesa. Napoleão Bonaparte ascendeu meteoricamente. Em 1799, tomou o poder como primeiro cônsul e apenas 5 anos depois, coroou-se imperador. Seu império estendeu-se por boa parte da Europa continental, abrangendo França, Bélgica, Países Baixos, Itália, Espanha, extensas zonas da Alemanha e da Polônia, além de estados satélites sob sua influência.
Junto com suas vitórias militares, Napoleão impulsionou profundas transformações nos sistemas políticos e legais, sendo o Código Napoleônico um de seus legados mais duradouros, com impacto em legislações de todo o mundo. Mas suas ambições desencadearam as chamadas Guerras Napoleônicas, enfrentando-o a uma sucessão de coalizões europeias decididas a conter seu poder. A campanha da Rússia em 1812, um fracasso colossal, marcou o início de sua queda, após ser derrotado em Leipzig e, finalmente, em Waterloo, em 1815, Napoleão foi exilado e seu império desmoronou. Décadas mais tarde, a França voltou a expandir sua influência global com o Segundo Império Colonial, que começou a consolidar-se em meados do século XIX e prolongou-se até o século XX. Esse império concentrou-se sobretudo na África e na Ásia, com colônias na Argélia, Tunísia, Marrocos, Indochina e outras regiões, além de possessões no Caribe e no Pacífico. Durante a corrida pela África, a França tornou-se a segunda maior potência colonial do planeta, ficando atrás apenas do Reino Unido. Embora tenha chegado a abranger territórios vastíssimos, o império foi cada vez mais questionado no século XX, especialmente durante as guerras mundiais e o processo de descolonização, que acabou por desmantelá-lo. No século XX, o equilíbrio mundial foi dominado por várias potências que marcaram o rumo da história: os Estados Unidos, a União Soviética, o Japão e a Alemanha. O Império Alemão havia entrado no novo século com colônias na África, Ásia e Pacífico, fruto de sua tardia corrida imperial no século XIX. No entanto, a derrota na Primeira Guerra Mundial e o Tratado de Versalhes de 1919 acabaram com todas as suas possessões ultramarinas, interrompendo qualquer projeto colonial. Pouco depois, a Alemanha voltou a tornar-se uma ameaça sob o regime nazista. Entre 1933 e 1945, Adolf Hitler instaurou um Estado totalitário baseado no nacionalismo radical, no racismo e na expansão territorial. A invasão da Polônia em 1939 desencadeou a Segunda Guerra Mundial e, em poucos anos, o Terceiro Reich dominava grande parte da Europa. No entanto, a derrota em Stalingrado e a abertura da frente ocidental com o desembarque na Normandia marcaram o início do fim. Em 1945, com a queda de Berlim, diante do Exército Vermelho, o regime nazista colapsou definitivamente. Ao mesmo tempo, o Império do Japão buscava consolidar seu lugar entre as grandes potências. Após a restauração Meiji, o país modernizou-se aceleradamente, transformando-se em um estado industrial e militar competitivo. Sua expansão começou com a vitória contra a Rússia em 1905 e continuou com a anexação da Coreia e o avanço pela Ásia Oriental. Durante a Segunda Guerra Mundial, o ataque a Pearl Harbor, em 1941, provocou a entrada dos Estados Unidos no conflito. Embora o Japão tenha obtido vitórias rápidas, a partir de 1942 a situação se reverteu. E em 1945, a combinação da ofensiva soviética na Manchúria e das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki obrigou sua rendição. A ocupação americana transformou o país em uma democracia moderna. A União Soviética, nascida da Revolução Russa de 1917, consolidou-se como um colosso comunista sob a direção de Lenin e mais tarde de Stalin. O processo de industrialização acelerada transformou o país em uma potência capaz de resistir e vencer a Alemanha nazista, embora com um custo humano devastador devido a purgas, fomes e uma repressão brutal. Após a guerra, a URSS emergiu como uma das duas superpotências globais, inaugurando a Guerra Fria diante dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, por sua vez, consolidaram-se como a outra grande força mundial. Sua economia, já a maior do planeta, foi reforçada pela mobilização durante a guerra.
Sua indústria e tecnologia fizeram a diferença, e seu poder militar foi decisivo tanto na Europa quanto no Pacífico. Após 1945, os Estados Unidos lideraram o bloco ocidental, combinando influência política, capacidade econômica e um poder cultural sem precedentes, fortalecendo assim seu papel como potência hegemônica na segunda metade do século XX. No século XXI, ao menos em suas duas primeiras décadas, os Estados Unidos conservaram sua posição como a potência mais influente do planeta, com mais de 330 milhões de habitantes e um vasto território que conecta o Atlântico ao Pacífico. O país combina uma economia gigantesca, a maior do mundo em termos de produto interno bruto nominal, com uma capacidade militar sem rival. Sua rede de bases distribuídas em todos os continentes e seu arsenal nuclear fazem dos Estados Unidos da América o pilar central do sistema de segurança global. A influência americana vai muito além do econômico ou do militar. Hollywood dita tendências culturais em escala mundial, o Vale do Silício lidera a inovação tecnológica e Wall Street continua sendo o coração das finanças internacionais. A isso se soma o predomínio do dólar, que segue sendo a moeda de referência no comércio global. No plano político, os Estados Unidos estiveram no centro dos grandes acontecimentos internacionais, desde a chamada Guerra ao Terrorismo, iniciada após os atentados de 11 de setembro de 2001, até a competição estratégica com a China, que no século XXI começou a desafiar seriamente sua supremacia econômica e geopolítica. Apesar das divisões internas, da polarização política e de desafios externos cada vez mais complexos, os Estados Unidos mantêm-se como o ator dominante na cena internacional, guiando em grande medida o rumo da geopolítica mundial neste começo do século XXI. Se você gostou deste panorama sobre os impérios e países mais poderosos de cada século, conte nos comentários qual mais te surpreendeu. E não se esqueça de se inscrever para ver mais vídeos como este.